o ovo da serpente. Isso Martoni pediu para falar que ele precisa sair agora imediatamente. Não, era só para ratificar isso que você está dizendo, e a pergunta que o amigo lá me deixou, me fez, aliás, que você expôs e me deixou, me causou claro que eu gostaria de ter tido mais tempo para enfrentar, que é o que faz uma pessoa pobre, na verdade, abraçar determinadas bandeiras. Por exemplo, o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, negro, ser contra as cotas sociais. Né? Eu só entendo isso, claro que existem, nós temos explicações sociológicas sobre isso, né, sobre essa adesão a exatamente contrário aos próprios interesses. Há um economista russo, né, dos anos 20 e 30, mas analisa essa questão muito bem, onde ele fala das ondas do capitalismo. Chama Nikolai Kondratiev. É um economista político, e onde ele analisa exatamente como os setores que são beneficiados abandonam a própria fonte, aquele setor político que lhe beneficiou. Isso é muito comum, não é? Acontece bastante, por conta de um discurso competente que é assimilado, né, por aquele que foi beneficiado por determinadas decisões políticas e econômicas nesse sentido. Não acontece só no Brasil, acontece em todo o campo. Né? Ou seja, por exemplo, quando logo depois do final da União Soviética, né, um dos primeiros decretos de Boris Yeltsin foi limitar algumas ações da Igreja Católica, agora Rússia, né, na época em que se acabou logo a União Soviética. Um dos primeiros apoiadores, né, dessa decisão de Yeltsin foi a Igreja Ortodoxa Russa, que tinha sofrido restrições, na verdade, em períodos anteriores. Ou seja, ela apoiou aquilo que era contra ela, que havia sido contra ela. Tá? Então, isso, há algo permanente, né, nesse sentido, uma explicação para isso, né, se tem como essa adesão absolutamente espontaneísta, né, do lado do opressor, que é o que aconteceu, por exemplo, aqui nas manifestações. Né, nas manifestações que nós tivemos em 2015, principalmente em 2016. Ou seja, as pessoas, né, pedindo, né, indo para a rua contra seus próprios interesses. E assim foram. Né, tudo isso porque uma opinião pública competentemente manipulada. Isso acontece bastante. Então, esse era o aspecto, né, que eu acho interessante de se chamar a atenção, né, que é o caso hoje que nós vemos de pessoas, surpreendeu no dia do afastamento final da presidenta Dilma Rousseff. Eu estava no interior, onde ainda hoje, né, no interior do estado do Ceará, onde ainda hoje a votação em Lula é muito grande. E eu vi, né, para minha surpresa, né, próximo ao local que eu estava, gente pobre, beneficiária do Bolsa Família, chegou a soltar foguete. E eu perguntei por quê. Aí disseram, essa mulher é muito corrupta. Eu digo, mas como ela é corrupta? Ela não está saindo exatamente, se achou nada contra. Mas ela é corrupta. Ou seja, a pessoa que era beneficiada e que correu o risco de perder tudo aquilo, e vai estar perdendo tudo aquilo, daqui a presidenta que tinha sido deposta tinha sido uma das protagonistas. Né? Agora, isso sem a gente olvidar o papel dos neopentecostais nas periferias, né? Isso é algo também, claro que na Europa também houve, né, Martoni, como você relatou, mas aqui no Brasil eu acho que é uma característica que a gente não pode, foi um movimento que todos nós só começamos a despertar atenção para isso muito recentemente, com a formação da bancada, né, da Bíblia no Congresso Nacional de forma mais ostensiva, né? Mas tudo que foi falado, o papel da conformação, de vício por causa de Deus, não por causa das políticas públicas, geraram também essa distorção de compreensão que o colega ali também falou. Essa né? questão, essa inserção da pentecostal é muito interessante, porque se no movimento de 70, os cristãos daquele momento envolvidos, eles não tinham intenção de ascender ao poder. Os neopentecostais têm, exatamente. Eles têm um projeto político. Se havia um projeto político e se a justiça estava sendo estabelecida, então não necessariamente quem estava no poder. O interessante era se a justiça estava sendo estabelecida. Diferente desse modelo agora, que o desejo deles é
Exato. Né? Então, eles Então, ocupam os espaços de poder Nos delírios. e para vir contra o oprimido. Então, é muito interessante esse movimento, né, conservador da ala cristã, no caso, né, neopentecostal, lógico que não pode ser considerado também necessariamente cristã, é um novo modelo, né? Mas de qualquer forma, eles foram sorrateiramente entrando não pela via da denúncia, mas pela via do poder mesmo estabelecido, querendo chegar inclusive à presidência, um espaço de poder. E para ir contra aquele movimento As conquistas. nas conquistas. Então, assim, é uma inversão, por isso que a gente não pode desconsiderar esse fator também, né? O fator da religião. Como ela, De forma alguma. na história, ela interfere profundamente nos processos políticos, nos processos de segregação, os discursos, né? Sem Então, dúvida. para você ver que muita gente, inclusive, optou por não Dilma, não é nem pela sua condição social financeira, mas porque ela está ajudando, tem uma questão moral aí da questão da homofetividade. Então, por causa da homofetividade, por causa da questão da família, né? Que foi uma coisa, essa família tradicional. Então, a maneira de conceber o Evangelho, de conceber o próprio Cristo, ela interfere profundamente nos processos sociais e políticos do nosso país, né? Você está certíssimo. Bom, né? Vitor Agora vai só dar o uma Mateus. resposta para o Pronto, Mateus. exato. Só a resposta do Mateus. Então, lá pelas tantas, o Marx solta aquela frase, né, de que as ideias se tornam uma força material quando elas se apoderam das massas. E um dos nossos problemas é como transformar essas ideias que nós estamos já lidando desde o começo do curso, a ideia do comum, a ideia da república social, né, a ideia de um autogoverno dos indivíduos livremente associados, como isso se transforma numa força material. E um pouco o dia de hoje é para mostrar que, de certa maneira, você tem uma liderança com um carisma que possa gerar uma transferência, um apaixonamento, né, pelas amplas massas populares, pode ajudar nesse processo de converter ideias em forças materiais. Eu acho que você citou alguns exemplos que fizeram exatamente isso. O problema é que tem efeitos colaterais também, né? E limites. Exatamente. E se você concentra por mais que seja bom ter um grande atacante do nosso lado, né, que avança e joga a bola lá pra frente. Não né? esqueça do 7-1, né? O nosso Então- principal atacante foi neutralizado. Né? Então também é difícil a gente dizer, não, nós não vamos usar o nosso melhor jogador porque isso pode gerar um personagem. Não, se a gente tem um cara, a gente tem que usar, né? Eu também Por outro lado, a gente fica dependente dessa figura, né? Que pode morrer, mas pior, pode mudar de lado, pode nos abandonar, e nós construímos toda uma identificação emocional com ele que pode ser agora mobilizada para outros efeitos, né? Efeitos